Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Estou de volta em mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus, aonde eu tenho uma mensagem aqui da parte de Deus no seu coração. Seria de extrema importância que você ouvisse e, tendo esta mensagem como base, você pudesse fazer uma análise ou uma reflexão. E você vai perceber que esta mensagem ela tem tudo a ver com o momento atual, com o cenário atual qual nós vivemos. Amém, queridos? 1 Samuel capítulo 2, versículo de número 27, diz assim: Veio o homem de Deus a Eli e lhes disse: Assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir o meu altar, para queimar o incenso e para trazer estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Deus está aqui chamando a atenção de Eli, ou repreendendo o sacerdote Eli, porque Deus havia se manifestado na casa do pai de Eli, quando ainda estavam no Egito, e no meio de todas as tribos de Israel, no meio de milhares de pessoas, Eli foi o escolhido, ou privilegiado, né? Que Deus permitiu que ele tivesse esse privilégio, o escolheu, dando a ele este privilégio, para que Eli pudesse trazer a estola sacerdotal perante o Todo-Poderoso, para que Eli fosse o sacerdote daqueles dias, para que Eli pudesse queimar o incenso no altar. E até então Eli o aceitou, aquela oportunidade ou aquela chance pareceu agradável a Eli, enquanto ele conseguiu o que queria. Mas você vai ver aqui que depois que Eli conseguiu o que ele queria, ou depois que Eli conseguiu o que lhe interessava, Eli passou a andar ao contrário do que Deus o havia lhe ensinado. Eli passou a andar em outros caminhos diferentes do qual Deus o havia lhe instruído. E assim há muitas pessoas, eu estou falando muitas e não todas, elas têm andado como Eli, porque tem pessoas que elas só querem conseguir o que interessa a elas. Elas só querem conseguir aquilo que lhe é favorável. Quando não é favorável, a pessoa ela simplesmente começa a se comportar de uma ou outra maneira, ela tem um comportamento diferente de antes, o caráter da pessoa não é mais o mesmo, a conduta daquele alguém não é mais o mesmo, o comportamento não é mais o mesmo. Tem até um ditado que as pessoas costumam dizer: quer conhecer alguém, dá poder para ele. Esse alguém foi Eli. E agora Deus está repreendendo, porque Deus percebe que Eli conseguiu o que queria. Eli está começando a andar em outros caminhos. Eli está se desviando, e como Deus percebeu que Deus é aquele que esquadrinha coração e pensamento, Deus, para trazer ele para o caminho certo, Deus está tentando alertar. Deus está chamando a atenção para ver se Eli acorda do sono espiritual o qual ele está dormindo, para que ele possa se convencer de que estando, preste bem atenção nesse detalhe, porque a palavra de Deus se trata de detalhe. Eli, na presença de Deus, Eli era o sacerdote daqueles dias, Eli foi o escolhido no meio de todas as tribos de Israel para queimar incenso no altar, ele foi o escolhido para trazer estola sacerdotal perante o Todo-Poderoso, mas esse Eli, na presença de Deus, espiritualmente ele está cego, na presença de Deus está andando errado, na presença de Deus Eli está perdido como cego no meio do tiroteio, ou desviado estando na presença, e ele não se convence, ele não percebe, ele não se dá conta de que ele está caminhando para a morte com as suas próprias pernas, pelo simples fato dele ter conseguido o que ele queria, por ele ter conseguido o que lhe interessava, por ele ter conseguido os privilégios da parte de Deus. Agora que ele já conseguiu o que ele quer, ele está pegando esse privilégio e jogando na lata do lixo. Agora Eli está pisando na chance que teve. Agora que ele conseguiu o que queria, está pisando nas oportunidades que teve.
Agora que Eli conseguiu o que ele queria, a situação até então parecia favorável a ele, Eli simplesmente passou a andar errado na presença de Deus e ele não conseguiu perceber, porque espiritualmente o diabo havia cegado. Então Deus começa a repreender Eli, Deus começa a chamá-la a atenção para ver se ele acorda, porque não estava só Eli se transviando do caminho certo, mas Eli estava andando de maneira equivocada na presença de Deus e consequentemente a sua casa e todos os seus seguidores. No entanto, eu alerto a você que vai ouvir esta mensagem. Cuidado como você anda na presença de Deus. Certamente você que vai ouvir essa mensagem, você deve conhecê-la, sem dúvida. E Eli pagou com a própria vida, não só ele, mas também a sua casa. Pelo simples fato dele recusar ouvir o que Deus estava lhe mostrando. E recusar ouvir quando Deus falou com ele. Ele se recusou ouvir quando Deus o alertou. Acabou pagando com a própria vida. E Deus está chamando a atenção para ver se ele acorda, para dar mais uma chance, mais uma oportunidade. Porque se tem alguém que nos dá chance, se tem alguém que nos dá oportunidade, esse alguém é Deus. Mas chega uma hora que a chance se acaba. Chega uma hora que as oportunidades elas se esgotam como um balde. Aos poucos a água ela vai se esvaindo. E se não houver chuva novamente naquele balde, se alguém não o completar, daqui a pouco aquela água que ela vai se esvaindo com o tempo, aquele balde, aquela fonte vai se tornar seco por completo. Assim tem pessoas, de Deus ela está vazia, mas do mundo ela está cheia. Por isso ele estava dessa forma, estava desviado, que já tem conseguido o que queria. Não via o que Deus estava lhe mostrando e nem ouvia o que com ele Deus estava falando. Se recusava a ouvir e se recusava a ver. Tem muitas pessoas assim. Tem pessoas que estão descendo para a sepultura porque se recusa a ouvir a voz de Deus. Está descendo para a sepultura porque se recusa a ver o que Deus está mostrando. Tem pessoas que estão perdendo os privilégios que já teve um dia porque não ouve mais quando Deus fala. Tem pessoas que estão pisando na chance, nas oportunidades que um dia tiveram porque se recusa a ouvir a voz do Eterno. Se recusa a ver o que há muito tempo Deus está mostrando. Assim estava Eli. No versículo 29 diz assim: por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares? Que ordenei se me fizesse na minha morada. Tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e ele vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Veja que Deus foi duro com Eli. Deus foi brando com Eli, porque Eli conseguiu aquilo que até então lhe era favorável. Ele conseguiu até então os privilégios que Deus havia lhe dado. Ele conseguiu o que ele queria. Ele conseguiu o que lhe interessava. Honrou mais os filhos do que a Deus. Estava se engordando às custas dos outros, tendo boa vida às custas dos outros. Eli estava no seu descanso às custas dos outros. Mas agora que ele está vivendo às custas dos outros, agora que Eli está tendo boa vida às custas dos outros, agora que Eli teve todos os privilégios da parte de Deus, agora que ele está tendo boa vida, agora que Eli, como diz o velho ditado, estava com o burro na sombra, agora ele se recusa a andar certo na presença de Deus. Ou seja, o povo que Deus usou para abençoar Eli naqueles dias, Eli se recusou a cuidar desse mesmo povo. Entenda a mensagem. Deus usou o povo para abençoar Eli e toda a casa de Eli naqueles dias. Mas esse mesmo povo, Eli está se recusando a cuidar dos mesmos. Agora que a situação está favorável a Eli, agora que ele conseguiu o que queria, agora que Eli está tendo vida boa, agora que Eli está no conforto, ele se recusa a cuidar das pessoas a qual Deus usou para cuidar dele. Eu vou dizer a você, Deus vai tirar o conforto de muita gente. Deus vai tirar muito de alguns que vão ver essa mensagem do conforto. E pessoas que não vai ouvir nos próximos dias, você vai ver com seus próprios olhos aquilo que Deus está mostrando e você nunca vê. Você vai ver com seus próprios olhos aquilo que muitos estão se recusando a ver. Deus vai tirar o conforto de muita gente. Eli se recusou a cuidar do povo, o qual Deus usou para cuidar dele.
Eli se recusou a ser grato para com Deus, consequentemente para com esse povo, o qual Deus usou para cuidar dele e de toda a sua casa. Ele agora está tendo vida boa, ele agora está desfrutando do bom e do melhor, o qual Deus usou o povo para lhe abençoar. Eli está no conforto, o qual Deus usou o povo para abençoá-lo, Eli. Mas ele se recusa a abençoar as pessoas que Deus usou para abençoar ele. Ou seja, ele não está preocupado consigo próprio, muito menos que as pessoas que Deus usou para abençoar ele, como também o templo daqueles dias. Assim tem muito nos dias de hoje. Tem muitas pessoas que não estão preocupadas nem consigo mais, muito menos com os outros que estão sofrendo aí fora. Por isso que a gente vê muitos pregadores como Eli, naquela época, amaldiçoando os outros, falando mal, ofendendo, são os verdadeiros Elis da vida. Infelizmente há muitos assim. Aliás, eu aproveito para alertar você. Cuidado com aqueles que estão fazendo o papel de Eli. Está descendo para a sepultura com todos os seus seguidores, como Eli estava fazendo exatamente a mesma coisa. Aí Deus vai prender Eli, porque todo o bem que Deus fez por Eli, ele está pagando com ingratidão. Toda a bondade da parte de Deus para com Eli e sua casa, ele agora está virando as costas para Deus. Tudo que Deus havia ensinado e instruído, ele agora está andando de maneira errada. Por quê? Porque ele agora já tem tudo o que ele queria, conseguiu o que ele estava em busca, ele agora está no conforto. As pessoas que Deus usou para abençoar ele não interessam mais, o que ele queria ele já conseguiu. Agora ele está andando de maneira errada e se recusa a ver o que Deus está mostrando, se recusa a ouvir a voz de Deus, se recusa a andar certo. Mas olha o que diz aqui no versículo 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetualmente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram eu honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos ou desprezados. Veja que a promessa que Deus tinha feito a Eli, que Eli e toda a casa dele, como também o pai, todos os familiares, andaria perpetualmente na presença de Deus. Deus agora está rejeitando, Deus está recusando que Eli e toda a sua casa, a partir de agora, ande na presença dele. Por quê? Porque ele se recusou a cuidar do povo, o qual Deus usou para cuidar do mesmo Eli. Ele está se recusando a andar no caminho o qual Deus havia instruído. Ele está se recusando a ver o que Deus está mostrando, ouvir o que Deus está falando, está se recusando a andar certo na presença de Deus. Por isso agora Deus está tirando todos os privilégios que o havia abençoado Eli. Deus está tirando os mesmos privilégios. Eli, que tinha tudo agora há pouco, a partir de agora não vai ter mais nada, porque o mesmo Deus que abençoou, o mesmo Deus agora está permitindo a maldição na casa de Eli, consequentemente em toda a família. Por quê? Porque Eli, quando conseguiu o que queria, passou a andar errado na presença de Deus. Eu deixo um alerta a você, inclusive muitos pregadores, não todos. Cuidado como você anda na presença de Deus. Deus dá e Deus tira. Cuidado para que Deus não tire os privilégios que Ele te deu. Ele dá e Ele tira. Deus, Ele dá e faz questão de tirar como um sinal, para nos alertar e dizer assim: pelo qual caminho você está andando, o que eu te coloquei ou por onde você quer andar. Ele dá e Ele tira. Esse foi o grande erro de Eli, quando ele conseguiu o que queria. Quando ele estava no conforto, se recusou a ouvir a voz do Todo-Poderoso. Mas Deus deixou bem claro que Deus se recusou que Eli, a partir daqui, andasse na presença dele. Percebe que a promessa que Deus fez a Eli, Deus está invalidando esta promessa, não só para Eli, como toda a casa dele, pelo fato de Eli estar andando errado na presença do Todo-Poderoso. O fato de Eli se recusar a ver e ouvir a voz de Deus, se recusou a ver o que Deus mostrava e ouvir o que Deus falava, Deus está retirando a promessa que havia feito mesmo Eli. Deus retirou a promessa de abençoá-lo, a promessa de que Eli, que a sua casa andaria perpetuamente na presença de Deus. Deus está se recusando. Deus recusou que Eli, que a sua casa andasse na presença dele. Eu vou dizer aqui, Deus já recusou muitos pregadores, Deus já recusou muitas casas, Deus já recusou muita gente. Por isso que muita coisa está vindo abaixo. Por isso que muitas coisas estão sendo despedaçadas, muitas pessoas se matando no meio dos próprios cristãos. Por isso que muita coisa está vindo abaixo, porque Deus já recusou. E como prova disso, nos próximos dias muitos verão o resultado daqueles que já foi recusado pelo Todo-Poderoso. Porque ele estava andando errado na presença de Deus, ele recusou. Assim está acontecendo com muita gente na atualidade. Porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos ou desprezados. Aqueles que desprezam o Todo-Poderoso serão desprezados da mesma forma. Cuidado para não ser desprezado, viu? Só é honrado quem honra.
Quem despreza Deus será desprezado de igual modo. Olha o que ele disse no 33. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Deus retirou a bênção da casa de Eli, a qual ele havia dito que Eli andava com a sua casa perpetuamente na presença dele. Deus retirou essa bênção, e agora, por um erro da parte de Eli, ele levou a maldição para dentro da sua casa, para o seu sacerdócio, para a sua família. Deus está tirando ele do altar, estabelecendo Samuel no lugar de Eli, e a partir de agora, onde havia bênção, vai haver maldição. Eis que eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. Deus colocou dois caminhos adiante de mim e adiante de você. Eu quero perguntar a você que vai ver essa mensagem: pelo qual desses dois caminhos você está andando? Ele preferiu o caminho da maldição, e Deus falou: não só você, Eli, mas a partir de agora todos da tua descendência, da tua linhagem morrerão na flor da idade. Veja que Deus trouxe a maldição para dentro da casa de Eli por causa de uma falha da parte do mesmo. Um erro da parte de Eli trouxe consequência para toda a sua casa, trouxe consequência para toda a sua família. Eu vou dizer aqui, vou alertar você: cuidado como você anda na presença de Deus. Seja você pregador, seja você um diácono, seja você um padre, um membro, um obreiro, independente de quem você seja. Cuidado como você anda na presença de Deus. Eu costumo dizer, queridos, que quem brinca com fogo, uma hora se queima. Tem muita gente se queimando e não se deu conta ainda. Só vai perceber quando o fogo estiver derretendo. Aliás, isso já está começando a acontecer na vida de alguns. Cuidado. Deus deixou bem claro para eles: teu descendente morrerão na flor da idade. Ou seja, no lugar da bênção agora vai ser a maldição. Por quê? Porque ele se recusou a andar certo na presença de Deus. Se recusou a ver o que Deus estava lhe mostrando. Se recusou a ouvir o que Deus lhe falava. Se recusou a abençoar a quem Deus tem usado para abençoar ele. Então ande certo na presença de Deus. Senão, mais cedo ou mais tarde a conta chega. Para finalizar, no versículo de número 32, aliás. E verás o aperto da morada de Deus. Há um tempo com o bem que fará a Israel, e jamais haverá velho na tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus dois filhos, a Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Veja que a maldição foi tão grande na casa de Eli, que a partir daqui Deus falou para eles: teu descendente morrerão na flor da idade, os da tua linhagem de igual modo, teus dois filhos morrerão no mesmo dia, você será tirado do altar, teus privilégios serão tirados, e da mesma forma que a morte vai chegar para os teus filhos, vai chegar para você de igual modo. Sabe por quê? Se recusou a ver o que Deus mostrava, ouviu o que Deus falava e se recusou a andar certo na presença de Deus. Se tornou ingrato para com Deus pelo simples fato de ele ter conseguido o que queria e agora está andando como ele achou que devia andar. Está se recusando a andar como Deus havia instruído. Queria andar da forma que ele achava que era certo. Porque agora ele está no conforto. Eu vou repetir o que eu falei lá no início. Deus vai tirar o conforto de muita gente como sinal de que ele não está se agradando da forma como muita gente está andando na presença dele. Tá bom, queridos? Que você possa ficar atento e entender que na presença de Deus não é como a gente quer, não é como a gente pensa, não é como a gente acha. Na presença de Deus é andar dentro das quatro linhas. Ou anda dentro das quatro linhas, ou Deus vai começar a tirar alguns privilégios como sinal de que ele não está se agradando da forma como muita gente na presença dele está andando. Tá bom? Que você possa refletir nisso e se perguntar se a forma como você está andando na presença de Deus está correta ou se precisa mudar em alguma coisa, tá? Deus abençoe, boa reflexão, forte abraço em nome do Senhor Jesus.